Eu estou muito feliz de estar de volta aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Michele. Eu nasci em Curitiba, Paraná, mas muito pequena nos mudamos para a cidade da minha mãe, novamente, e eu cresci no interior de São Paulo. Lá eu me casei, estudei, depois me casei com meu esposo, Tiago, estamos casados há 18 anos, e nos mudamos para Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Lá nós ficamos 9 anos, onde o Senhor nos deu os nossos 2 filhos, Mateus e Eduardo, estão ali em cima. E quando nós pensávamos que íamos ficar lá, comprar até um túmulo, para depois ser enterrado lá, o Senhor nos trouxe para Aracaju. 2015, segundo sábado de março, eu estava sentado aí no meio, conhecendo a igreja pela primeira vez. Dia de domingo a gente vai ao culto, né, irmãos? Em qualquer cidade que a gente está, né? Vamos procurar uma igreja. E eu me lembro que o pastor Paulo Sérgio disse assim: se você está conhecendo Aracaju, tome muito cuidado, porque você vai se apaixonar. Ele fala isso até hoje? Ele está certo. Eu não pensei que eu ia não, irmãos, mas ó, Aracaju no coração de todo mundo lá em casa. E por aqui nós ficamos 6 anos. E eu tive o privilégio de servir nessa igreja, poder trabalhar com essas meninas, esses meninos. E os meus meninos já não são meninos, né? As pitidiquinhas já estão tudo liderando aqui, glória a Deus. Muito bem. E uma nova geração seguindo. Meu coração, eu estava ali me contendo, que eu tinha vontade de gritar. Que alegria. E em janeiro de 2021, o Senhor nos levou para Cuiabá. E lá nós ficamos 1 ano, Mato Grosso. E depois ele nos levou para o Rio de Janeiro, onde nós ficamos 2 anos. E agora nós estamos em Salvador. E nós moramos em Lauro de Freitas, mas meu esposo trabalha em Salvador. Meu esposo não está aqui hoje, está voltando de uma viagem. Se Deus quiser, logo mais à noite ele deve estar pousando em Salvador, que assim seja, amém. E os irmãos podem me pensar, né? Quando me perguntam, de onde você é? Irmãos, eu tenho muita preguiça de falar, por conta de tudo isso. Mas há um tempo agora, Deus tem me ajudado a responder essa pergunta. Então, quando me perguntam, de onde você é? Porque vocês percebem que o meu sotaque é todo misturado. Eu acho que eu não tenho mais nenhuma identidade de que lugar que eu sou. Eu pego tudo que é de bom de um lugar e levo comigo. Lá em casa a gente fala de Uai, porque meu marido é mineiro, até Oxente, porque essa expressão é muito boa para a gente se falar. Então, tudo lá em casa é misturado, embora os meus filhos se perguntam para eles, nasceram em Mato Grosso do Sul, mas dizem que são nordestinos, porque o Nordeste é bom demais. E o povo é melhor ainda. E quando me perguntam, eu digo, eu sou do céu e estou turistando por aqui. Mas a palavra que eu vim trazer hoje para os irmãos nessa manhã é como criar filhos peregrinos. E longe de mim, irmãos, desejar para você uma vida de aventura assim, com tantas mudanças. Acredito que não é para todo mundo que o Senhor tem esse chamado de mudar constantemente de lugar. Eu já me adaptei, eu acredito que a mudança, ela é uma decisão, a adaptação é uma decisão. O Senhor nos fez para nos adaptarmos a várias situações. E nós escolhemos se vamos querer sofrer ou se vamos seguir em frente. Então, eu sempre decido que eu já me adapto antes de mudar para o lugar. Porque a gente sofre menos. Voltamos a ficar longe das nossas famílias, né? Todos os nossos familiares moram no interior de São Paulo, um pouco em Minas, e nós voltamos a ficar longe. Então, essa é a parte difícil. Mas o crente que é conduzido, que tem a sua vida conduzida pelo Senhor, porque assim Ele o fez, entregou, é o Senhor que conduz. Quando Ele conduz, Ele paga a conta, Ele supre, Ele resolve. Agora, quando a gente faz as coisas do nosso jeito, a gente corre um risco muito grande de dar errado, de dar ruim nas coisas. Então, eu não estou aqui nessa manhã para convencer você a criar filhos peregrinos,
Como a minha família é literalmente peregrina, já me chamaram de nômade, de cigana. Tem gente que pergunta se a gente está devendo em alguma cidade, está fugindo para outra. Não é isso, irmãos. Eu digo que nós nos mudamos por meio do trabalho, mas o objetivo principal do Senhor é sempre espiritual. Deus, gente, abençoar a nossa vida financeira, isso não é nada para o Senhor. Acha que esse é o objetivo principal de Deus para a sua vida? Não. O Evangelho vem sendo pregado desde a igreja primitiva, desde que o nosso Senhor Jesus subiu aos céus. Ele vem sendo pregado através de gerações. De gerações. As gerações continuam para que o Evangelho do Senhor possa ser pregado até o dia que Ele venha. Então, nessa manhã, nós vamos refletir um pouco sobre como criar filhos peregrinos, porque nós somos peregrinos. E nós vamos aprender com uma família que teve filhos em tempos muito difíceis. Os irmãos concordam comigo que estamos vivendo tempos muito difíceis para terem filhos? Sim ou não? Sim. Mas quero dizer para os irmãos que tempos difíceis para terem filhos está acontecendo desde o Éden. Se nós pararmos para pensar que a primeira mãe teve que enterrar o seu filho assassinado por um outro filho, tempos difíceis na família vêm desde lá. Em todas as eras, em todos os séculos, nós tivemos tempos difíceis para se criar filhos. Mas em todas essas épocas, Deus levantou pessoas tementes a Deus, que se levantaram e não se curvaram à sociedade, aos sistemas corruptos e mantiveram firme a sua missão. A missão de continuar obedecendo a palavra de Deus que diz: o objetivo principal do Senhor quando fez a família era para que eles se unissem, crescessem e se multiplicassem. Para quê? Só para povoar a terra? Não. Uma das promessas da volta do Senhor é o quê? Que o Senhor irá voltar quando o seu evangelho for pregado para todas as nações. Quem é que vai fazer isso, irmãos? Os crentes. Amém? Amém, irmãos? Estão comigo? Então, nós vamos aprender hoje com uma família, rapidamente, tenho poucos minutos. Eu vou tentar ser bem objetiva. Uma família que teve filho num tempo muito, muito, muito difícil. Mas para a gente chegar a entender o contexto que essa família estava vivendo, nós vamos recapitular aqui rapidinho. Coloquei até aqui no telão. Pode colocar aí para mim. Quero pedir perdão aos irmãos. No sábado passado, irmãos, eu estava hospitalizada, tirando até tomografia. Estou numa sequência de questões respiratórias que foram se agravando. Quarta-feira, agora, eu olhava para domingo e falava: meu Deus, não vai ser possível. Eu não quero ligar para cancelar. Mas eu nunca usei nem bombinha, irmãos, na minha vida. Tive que usar essa semana. Então, a palavra vai ser pregada, amém? Porque o poder está na semente e não no semeador. Então, se eu precisar tossir um pouquinho, os irmãos, aguente firme. Estou com água, estou com um monte de coisa aqui. A gente vai chegar lá, amém? Família de Joquebede. E antes que você pense naquela musiquinha que vai ficar na sua cabeça, nós já vamos começar a ler sobre como é que a gente vai chegar em Joquebede. Porque Joquebede está vivendo no Egito. E o Egito é um lugar provisório. Então, nós vamos ler. Pode colocar aí para mim o próximo, por favor. Isso. Nós vamos ler aqui, ó. Como começa Êxodo capítulo 1. Diz assim: são estes, pois, os nomes dos filhos de Israel, que entraram com Jacó no Egito, cada um com sua respectiva família. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Áser. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já se encontrava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Se a gente parar nesse versículo,
o Egito tá bom demais. Vamos recapitular aqui que Deus chamou um povo para ser seu, o povo de Israel. Através de Abraão, ele disse: Abraão, sai dessa terra que eu vou levar vocês para uma nova terra, chamada Canaã. Canaã é o seu lugar. E Abraão teve Isaac e teve Jacó. Jacó teve 12 filhos. Uma família muito complicada, porque Jacó teve várias mulheres, 12 filhos com 4 mulheres. Imagina que beleza. E, além de tudo isso, ele ainda preferia um filho além dos outros. Problema seríssimo. Qual é o resultado disso? Ódio entre os irmãos. Esses irmãos pegaram José, queriam matá-lo. Deus interveio. Resolveram vender esse irmão para o Egito. Não para o Egito, para uma caravana que passava, e levaram ele para o Egito. Então, estavam livres daquele irmão perturbador. Ainda mentiram ao pai, dizendo: seu filho preferido morreu. Foi morto por um animal selvagem. E José vai para o Egito. Abandonado pelos seus irmãos, chegou lá, se torna um escravo, vai trabalhar na casa dos outros, cai em cilada, cai em armadilha, é preso injustamente. E neste momento José está numa prisão. Todo o tempo a Bíblia diz que o Senhor estava com ele, porque o coração de José era do Senhor. E de repente, aquele jovem, dormindo na cadeia, no outro dia vai tomar café com o faraó, porque ele tinha um dom, o dom de sonhos, de interpretações. E ele interpreta um sonho de faraó, que era um sonho profético. E ele diz que haveria 7 anos de prosperidade no Egito, e depois 7 anos de uma seca terrível, que faraó tinha que se preparar. Naquele momento, faraó diz: você é o homem que vai preparar isso para nós. Então, de prisioneiro, José agora é governador. E agora ele manda naquele país só abaixo de faraó. Ele governa tudo. E ali acontece exatamente como no sonho. Durante aqueles 7 anos, José enche os celeiros do Egito e abastece não só o Egito, mas eles abasteceram praticamente toda a terra naquela época, porque aquela nação era mais poderosa. E então a seca chega, e chega lá em Canaã também. E aí vêm os irmãos de José para buscar alimento. E quando chegam lá, encontram quem? O irmão. Ali é uma história linda que nós estamos correndo. Vale muito a pena você fazer essa leitura com seus filhos. Ali é a perdão, ali é a reconciliação. E aí nós chegamos aqui nesse capítulo 1. José manda buscar sua família. A seca está grande. Eu vou trazer minha família para sustentá-los, porque aqui no Egito eu tenho a provisão. E ele traz sua família. E ao todo eles chegam em 70. Guarda esse número. Eles chegam em 70 pessoas no Egito. O Egito aqui está próspero para eles. Eles recebem uma terra muito boa. Eles vão cuidar dos seus gados. E ali tem fartura de alimento. Mas é muito interessante, irmãos. Jacó está ali agora revendo seu filho, que achou que estava morto. Mas Jacó sabia de onde ele era. Coloca o próximo versículo, por favor. Na hora de morrer, Jacó diz assim, Jacó que recebe o nome de Israel, certo? Aqui já está o nome de Israel. A seguir Israel disse a José: eu estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra dos seus antepassados. Versículo 29. A seguir Jacó deu-lhes essas instruções: eu estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna de campo de Efron e Tita, na caverna do campo de Maquipela, perto de Manre, em Canaã. Você consegue imaginar Jacó deitado naquela cama da casa lá do filho do governador? Um lugar confortável. Devia ter pessoas de médicos ajudando, cuidando deles, servos. Mas Jacó olha para Canaã e ele diz: levem os meus ossos daqui. Eu não sou daqui. Este lugar não é meu.
Ele vislumbra Canaã, porque ele sabe que o Egito era para ser passageiro. Não só ele. Se vocês voltarem lá em Gênesis, quando Deus vai falar com ele, quando José manda buscar, Deus fala, Jacó, não tenha medo de ir para o Egito. Eu abençoo vocês, eu estarei com vocês. E certamente, a Bíblia diz isso, certamente eu os farei voltar para a terra de vocês. Eu não acredito que o plano de Deus para o povo era a escravidão. Era um tempo provisório. Estava com fome, eu vou abençoar vocês. Ali Deus fala para Jacó, o seu filho José vai fechar os seus olhos. Você vai ter esse tempo de reconciliação com ele. Mas eu vou trazer vocês de volta. E Jacó morre. Mas não só Jacó. Olha o que José diz também no seu leito de morte. Próximo versículo. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos, estou à beira da morte. Mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhe, quando Deus intervier em favor de vocês, levem meus ossos daqui. Jacó foi enterrado lá em Canaã, porque José prometeu a ele. José levou o corpo do pai dele para ser enterrado. E agora José está pedindo a mesma coisa. E José já estava lá no Egito, casou com uma egípcia, estava vivendo os costumes do Egito, mas foi passado para ele, antes, pelo seu pai, este lugar não é do povo de Deus. Este lugar é provisório. Nós vamos voltar para lá. E José fala para os irmãos, olha, quando vocês voltarem, levem os meus ossos, que eu também quero voltar para aquela terra. Irmãos, a Bíblia, nós sabemos que nós vivemos num tempo aqui, e nós comparamos este mundo que nós vivemos ao Egito. Nós vivemos no Egito. Governado também por um líder muito ruim, maldoso. Satanás é quem governa este mundo, a Bíblia assim o diz. Satanás é o nosso faraó. E o Egito é o mundo em que vivemos. Agora, quando eu olho para essa história, e nós lemos até o versículo 7, a Bíblia diz que eles prosperaram, que eles cresceram, que eles se multiplicaram, e eles estavam vivendo bem no Egito. Eles não estavam escravos. O que aconteceu nesse tempo? Para de agora em diante, do próximo versículo que nós vamos ler, muda toda a história do povo de Deus. O que acontece de uma geração para outra, que de repente, uns olham para Canaã e outros olham para o Egito? Que coisa boa. Perderam de vista Canaã. Irmãos, tempos de paz e prosperidade podem ser um risco para perdermos de vista a nossa Canaã celestial. É um risco muito grande que a gente corre quando a gente começa a gostar de tudo disso aqui. Conforto, os bens. Para quem vive uma vida muito sofrida, esperar a volta do Senhor é até mais fácil. Mas para a gente que às vezes está vivendo bem, um ar-condicionado na igreja, confortavelmente, às vezes a gente perde de vista a nossa terra. Nessa manhã o Senhor está nos trazendo aqui para nos lembrar que o Egito é um lugar provisório e nós não somos deste mundo. O nosso lugar é Canaã. E o que a gente tem que fazer para não acontecer o que vai acontecer aqui agora? Vamos seguir agora para o próximo slide, por favor. Os planos do inimigo para acabar com as famílias do povo de Deus. Versículo 8. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele a seu povo, vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos de agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos.
lutem contra nós e fujam do país. Agora mudou. De repente surge um novo rei. Isso não foi de um dia para o outro, né, gente? Passaram-se anos. Os primeiros anos, vários anos, na verdade. O povo ficou no Egito 430 anos. Não foram escravos 430 anos. Alguns anos, existe uma diferença aí entre os estudiosos, eu não vou me atentar a números, mas por mais de 70 anos eles viveram bem ali. E depois surge um novo faraó. Quando a Bíblia diz que ele nada sabia sobre José, na verdade ele não tinha intimidade, não tinha empatia, porque a história de José estava nos livros do palácio. José fez um projeto incrível para recuperar o Egito daquela seca. Então, eles sabiam, sim, quem era aquele povo. E o povo de Deus, eles viviam harmoniosamente, não só com os egípcios, mas outros povos também que viviam por ali. Havia uma harmonia. E esse é o grande perigo do povo de Deus. Porque ser luz nas trevas não é ter comunhão com as trevas. E a gente começa não só a se acostumar, a gente começa a se misturar, a gente começa a se comportar igual, a gente começa a ter casamentos com pessoas que não têm a mesma fé que nós, a gente começa a se misturar e, de repente, a gente perde a nossa identidade. Porque hoje, a igreja do Senhor, muitas coisas que nós fazemos está totalmente igual às coisas do mundo. Não está tendo mais diferença. Até pouco tempo atrás, irmãos, até pouco tempo atrás, eu conheci essas músicas que se tocam por aí agora, em festas de casamento, de pessoas que não eram crentes, que a gente ia. E na hora daquela festa, Senhor Jesus, cada letra de música, cada coisa que eu falava, isso está tocando numa festa de casamento. Mas hoje, a gente fica conhecendo essas músicas, às vezes, até mesmo dentro do casamento de uma pessoa crente. Jesus é convidado a estar presente na cerimônia religiosa e na hora da festa ele é convidado a se retirar. Porque Deus habita em meio aos louvores e o contrário disso também é verdadeiro. De repente a gente coloca as músicas que invocam demônios, que invocam espíritos de prostituição e está tudo certo, porque é uma festa, vale. Até mesmo as irmãs que vão casar, quando não vem com aqueles vestidos a vácuo, parece que troca o vestido da lingerie, da noite de núpcias, entra como um vestido de noiva na igreja, e o pastor ainda tem que fazer o casamento aqui com a irmã com o decote aqui, mas põe uma telinha, está tudo bem. Está tudo igual. Cadê a diferença? Onde é que está a diferença entre um povo que busca santidade, não santo, sem pecado, mas um povo que busca santidade, e o povo que está imerso às trevas? Não se espera nada disso. Quando eu vou para um casamento ou para uma cerimônia de pessoas que não são cristãs, eu não espero que dali vão surgir músicas que me acalmem, que me edifiquem. Por quê? Porque eles não têm comunhão. Agora, quem tem comunhão com o Senhor, como é que faz isso? É o Egito. Os olhos estão no Egito. O Egito está bonito, está legal. Senão eu vou ofender as pessoas do Egito. E o Senhor? Ele pode ser ofendido. Isso já tem quem faça. As pessoas que vivem nas trevas já ofendem o Senhor. Agora os filhos deles, renovados, restaurados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, ofendendo o seu Senhor. Eu olho para o Egito, nem olho mais para o céu. Se Jesus demorar mais para voltar, até melhor, porque está tão bom. E aí ele coloca 3 planos que eu vou falar rapidamente para acabar com o povo de Deus lá no Egito, e ele faz isso até hoje conosco. Primeiro plano. Ele aumenta a carga horária de trabalho. Não só a carga, mas o horário. E faz aqueles homens trabalharem tanto. Pode passar.
Aí tem o versículo, não tem? Na frente? Pode passar. Não, volta. Já passou, né? Eu já li. Estabeleceram, pois, sobre os chefes de trabalho forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Toda a igreja, por favor, leia o seguinte. Todavia... Lá não funcionou muito esse plano. O que ele queria? Vamos forçar esse povo a trabalhar muito, vão chegar em casa cansado, vão parar de ter filho. Mas não tinha internet, né, irmãos? Nem TV, nem nada dessas coisas. Era chegar em casa mesmo e trabalhar mais. E aumentaram a carga de trabalho, aquele povo começou a ser oprimido, e aí começaram tempos muito difíceis. E hoje, no Egito, não está diferente, não. A gente trabalha, cada vez trabalha mais. E eu me lembro uma vez que eu fui orar e me queixar, Senhor, estou tão cansada, tanta coisa que eu tenho para fazer, e tenho ainda isso. Aí sabe o que Deus me respondeu? Não tem nada a ver com a sua agenda, você fez ela sozinha. Eu te dou de missão aquilo que você consegue fazer. Esse monte de coisa que você pôs aí, não tem nada a ver comigo. Aquela musiquinha do Ado, né? Cada um no seu quadrado. Tive que cantar ela. Porque realmente quem monta a nossa agenda somos nós. Somos nós que vamos enchendo as coisas. Só que, irmãos, quanto mais a gente trabalha, uma coisa vai faltar. O tempo em algum lugar vai faltar. E tem faltado dentro dos lares. A ausência da paternidade, da maternidade dentro de casa, as consequências estão aí gritantes. Mas eu preciso trabalhar. A pergunta é, eu estou trabalhando para quem? Para juntar tesouros, para juntar grãos nos celeiros e para construir tijolos para Faraó deste mundo? Ou eu estou trabalhando para um reino, para um lugar que não é daqui? Porque a Bíblia diz, não construa coisas aqui que o ladrão vai roubar, que a traça vai acabar com tudo. Juntem tesouros no céu. E como é que eu junto tesouros no céu? Executando os serviços e os trabalhos que Deus estabeleceu para cada um de nós. Você tem uma família? Esse é o seu trabalho. Essa é a sua missão. Construa os seus tijolos, enche os seus celeiros, mas olhando para a terra de Canaã. E nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Porque cada vez mais vai ficando mais insuportável. Por quê? Porque a gente quer viver um padrão do Egito. É o Egito que determina como é que você tem que viver. Você tem que ter isso. E nós estamos seguindo a cartilha. Só que a cartilha do Egito é regida por Satanás. E não pelo Senhor. Segundo plano para acabar com a família. Pode passar, por favor. Eu vou até pedir para os irmãos lerem. Que foi controlar e diminuir a taxa de natalidade. E aí entram as parteiras. Pode passar, por favor. Vamos ler juntos, irmãos? Então... Não, o outro versículo. Da parteira, volta. Isso, vai lá. Deus foi bondoso... Não, volta o anterior, por favor. Isso, vamos lá. O rei do Egito... Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifique se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhe perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras do faraó:
as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Próximo. Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Matar bebês é muito antigo, esse plano de Satanás. Porque não pense vocês que é só para não nascer mais criança. Satanás sabe que o evangelho é levado de gerações a gerações. Qual é o interesse que ele tem em que novas crianças nasçam? E lá, essas mulheres recebem uma ordem. Sabe o que era uma ordem no faraó? Uma lei. Uma lei. Você vai fazer o parto, se nascer menino, mate. Qual era a estratégia dele? Eu vou diminuir essa população agora. Então, não deixe os meninos viverem, mate no parto. Mas a Bíblia diz que essas mulheres temeram mais a Deus. E olha a resposta que elas dão, eu gosto muito. Estratégia de Deus, né? Quando elas vão ao faraó, vocês acham que elas foram para o faraó tranquilas? Eu penso para mim que elas já foram sabendo que ia morrer. Porque elas desobedeceram a ordem de o maior líder daquela época. Era a sentença de morte. Ele ainda foi perguntar para elas. Ele já podia ter mandado matar sem perguntar. Por que vocês não mataram? E elas dizem que as mulheres hebreias são diferentes. Elas são cheias de vigor. Ô mulherada boa, corajosa. Que está faltando hoje no povo de Deus. Elas têm vigor. Quando eu chego lá, ela já nasceu, não sei cadê o neném. Estratégia, sabedoria. Mulheres tementes a Deus, são mulheres sábias. E, por intervenção do Senhor, elas foram poupadas. Gente, nem sempre Deus poupou pessoas que temeram a Deus. Nós sabemos disso. Muitos mártires morreram. Até hoje, nossos irmãos perseguidos são mortos. Nem todas as pessoas foram poupadas. Mas o Senhor é quem dá a recompensa. Ele abençoou aquelas mulheres. Não deixou que Faraó as matasse e ainda abençoou com famílias. Elas até aqui, acho que faziam parto dos outros. Não tinham filhos e agora elas vão ter famílias. Mas olha que interessante. A gente começa a concordar com as coisas do Egito. E até hoje, Satanás tem mandado matar bebês, agora dentro dos ventres de suas mães. E está tudo certo. Porque a mulher tem direito. Só não tem a criança que está dentro. E a minha palavra aqui, irmãos, nessa manhã, é para o povo de Deus. A gente não pode compactuar nunca com isso. Porque isso é uma estratégia de Satanás. E nós somos pessoas que precisamos temer a Deus, assim como Sifrá e Puá. Primeiras mulheres citadas na Bíblia aqui nessa história de Moisés. Nem Joquebede foi citada aqui ainda. Sifrá e Puá se posicionaram. Chegaram e falaram, no meu turno não. Sou eu que estou de plantão hoje. É meu dia de fazer parto, então no meu plantão não. Onde estão os jovens, alunos de medicina? Estão preparados para se posicionar diante de leis que virão contra a palavra do Senhor? Nós vamos temer mais a quem? Aos nossos empregos? Nós vamos temer mais as leis impostas por uma sociedade corrupta e pervertida? Ou nós vamos nos posicionar, nós vamos temer mais a Deus? Nós precisamos ter mais respeito e temor a Ele. Misericórdia. É pior. Tem gente que tem mais medo de colocar um posicionamento no Instagram, porque vão criticá-lo, vão vir comentários, vão bloqueá-lo, do que temer a Deus.
estratégia antiga. Mas nós devemos dizer, não no meu turno. Aqui não. Eu temo mais ao Senhor do que qualquer lei que venha contra os valores e os princípios que ao longo dos anos, ao longo dos séculos, não mudou. A palavra do Senhor nunca mudará. Terceiro plano, rapidamente. Eliminar a figura masculina de dentro do lar. Quando Faraó viu que matar os bebês no parto não funcionou, então agora vocês vão pegar todos os meninos abaixo de 2 anos e vão jogar no Nilo para morrerem afogados. E aqui agora a lei não é mais para parteiras ou para os soldados. Aqui, especificamente, ele diz para todo o povo. Para todo o povo. Então agora era assim. Engravidou, contando, daqui uns meses a mulher vai ter neném. Ia lá ver. É menino, o próprio povo já pegava e tirava e jogava. Os irmãos conseguem imaginar que tempo era esse? E por que matar só os meninos? Para Faraó, a estratégia é simples. Um homem poderia engravidar mais mulheres numa quantidade de tempo menor. Então, aumenta-se o número de pessoas mais rápido. E também, os homens, não existindo mais, não iam crescer e não iriam se tornar fortes e guerrear e poder levantar uma rebelião e um exército e enfrentar o Egito. Simples. Satanás tem feito a mesma coisa hoje. Tirando a masculinidade de dentro das nossas casas. A figura do homem. São várias as estratégias que são feitas isso. Para enfraquecer. Isso aqui não é só a Bíblia que fala, não. Hoje a gente já sabe. A ciência comprova tanto. Tem tantas pesquisas, né? As pessoas os presídios estão cheios de pessoas, de homens que não tiveram pai. A gente sabe a desgraça que acontece numa sociedade quando não tem um pai presente, uma figura forte que ensine e que represente o Pai Celestial. Quantos de nós temos problemas com os nossos pais paternos mesmo, o homem? Porque temos dificuldade, porque tivemos pais ruins, violentos, pais que abandonaram, e temos dificuldades, muitas vezes, de reconhecer a paternidade de Deus, porque sim, é o pai que precisa representar a paternidade de Deus na vida do seu filho. Então, essa é uma estratégia antiga. E, infelizmente, tem funcionado também nos dias do nosso Egito. Aí é aqui. Pode colocar a Joquebede aí para mim. É nesse momento da história que essa mulher vai ter um filho. Estão entrando nas casas para pegar os bebês que nasceram. Já imaginou essa mulher quando descobre que está grávida? Aí vem aquelas irmãs, né? Do Ministério de Intriga. Engravidou? Meu Deus. Tomara que não seja menino, né? Porque se for... Não tem? Essas irmãs assim? Misericórdia. Engravidou de novo, já tinha 2, para que tem mais um? Não é assim? Não paga uma fralda da irmã. Mas tem que dar o palpite se a irmã vai ter mais um ou se vai ter mais 2. E ela está ali. E a Bíblia diz que Joquebede, olha que texto fantástico. A Bíblia, irmãos, não tem nenhum versículo aleatório. Olha que lindo. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Por que isso está escrito aí? Por que essa informação? Aqui já me mostra que Joquebede não se misturou com o Egito. Ela já construiu um casamento dentro do povo de Deus. Vocês entendem isso também? Isso aqui não está escrito à toa, não, irmãos. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela escondeu por 3 meses. Irmãos, ninguém faz filhos
Deus é doador da vida. Se a gente pudesse fazer filhos, eu não tinha feito tratamento para engravidar. Que sofrimento que foi na minha vida. Eu tinha feito. Como é que a gente faz filho? A gente brinca, né? Tão lindo, foi eu que fiz. Não foi. Como é que a gente fez o cabelo do filho, a unha? Como é que você juntou um osso com o outro? Isso é um milagre. Deus é doador da vida. Amém? Todas as pessoas vão ter filhos? Não, eu sei que não. Me compadeço profundamente das pessoas que querem ter um filho e não podem. Sofri muito. Por 4 anos, eu orei ao Senhor como Ana. Chorei, busquei, fiz tratamento. Passei por exames terríveis. Não sei quantos aqui estavam presentes. Um dia eu dei testemunho aqui na igreja, cantei com meu filho sobre o testemunho de milagre que Deus fez na minha vida. Ele tinha 5 anos, agora ele tem 14. Adolescentou, do verbo adolescentar, né? Mas eu dei o testemunho aqui na igreja. O Senhor me abençoou. Então nós não fazemos filhos. O Senhor é quem é o doador da vida. Mas as mulheres escolhem ter esses filhos. E ela deu à luz. Isso me ensina tanto. E ela escondeu por 3 meses. Aqui ele já nasceu. Mas vamos contar aqui, irmãos. Ela engravidou. E depois que ele nasceu, com 3 meses, dá quanto tempo? 1 ano. 9 meses de gestação. Mas 3 que o menino nasceu, essa mulher teve 1 ano para planejar, para orar, para buscar o Senhor. E minha imaginação voa aqui. Porque, irmãos, de um versículo para o outro passou muito tempo. Tem uma história aqui. Não vou cometer nenhuma heresia, não. Mas, irmãos, concordam comigo que essa mulher, temente a Deus, e orar, Senhor, me ajuda. O que eu vou fazer? Senhor, tu sabes quem está dentro de mim? Se é um menino ou uma menina. Senhor, me dá estratégia, me ajuda. Devia usar umas roupas mais largas, andar pela rua, observar o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. E eu acredito muito que as três coisas que nós vamos ver aqui agora que ela fez. Deus deu essa estratégia para ela. E nós vamos aprender com Joquebede como ter filhos em tempos tão difíceis. Mas hoje, infelizmente, existem razões. Gente, eu fui fazer uma pesquisa. Fiquei tão horrorizada. Existem livros. 40 razões para não ter filhos. Outros têm 100 razões para não ter filhos. Eu escolhi alguns, rapidinho. Pode passar para mim. Filhos são caros. Foco na carreira espiritual. Sou pai de pet. E o mundo está um caos. Tem muitos outros, né? Se você for olhar, olhe não, te faz bem não. Mas eu coloquei esses aqui. Filhos são caros. São caros, irmãos? Sim ou não? Filhos não são caros. Caro é o padrão que o Egito estabeleceu de como você tem que ter um filho. É óbvio que filho não come vento, não come ar, né? Come comida, veste roupa, estuda. A gente sabe de tudo isso. Mas por que as gerações passadas conseguiram viver e ter seus filhos? E a nossa não consegue, não? Porque está muito caro. Porque eu escolhi seguir a cartilha do Egito. O lazer tem que ser uma coisa, assim, maravilhosa. Não pode ser aquilo que eu consigo pagar. Então, é melhor não ter filho. Estou colocando aqui coisas que pessoas colocam, as razões para não ter filhos. Tem gente que escolhe não ser pai e mãe por causa disso. Tá? Nós que somos, que já temos os nossos filhos, nós sabemos que é relação mesmo para poder manter uma casa. E nós queremos sim dar o melhor, e isso não é pecado. Mas nós esquecemos das promessas do Senhor na Bíblia, quando Ele diz, por que você está se preocupando com o que você vai comer e com o que você vai vestir? Sou eu quem dou. Faça o que você tem que fazer.
Deus nunca nos prometeu dar o que nós queremos. Ele nos prometeu dar o que precisamos. Mas aquilo que você precisa nem geralmente é o que você está querendo. A gente quer mais. Muito mais. Mas mais para quê? Para abençoar o reino de Deus? Olhando para Canaã? Ou mais para juntar aqui no Egito? Que vai ficar tudo? Aí tem gente que fala assim, nossa, coitado do fulano, morreu tão rico. Ninguém morre rico. A pessoa vive uma vida rica. Mas quando ela morre, morre pobre. Levou nada. Nada. O dinheiro que ela juntou vai ficar para os outros. No máximo, coloca uma roupa nela no caixão. Estou errada ou não? Ninguém morre rico. Todo mundo morre pobre. Vai embora sem nada. Carreira profissional. Irmãos, isso aqui é uma armadilha tão grande, porque a gente acha que a nossa carreira profissional é o sucesso da nossa vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A nossa segurança não está num concurso. A nossa segurança não está num dinheiro que eu juntei no banco. Isso, de uma hora para outra, muda completamente. Olha os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Que vídeo lindo esse. Fui tão alimentada em ver os nossos irmãos, o nosso dinheiro que a gente junta e que a gente doa para aquilo lá. Uma água veio e em poucos minutos levou tudo que aquelas pessoas tinham. E às vezes a moça lá, médica, tem uma carreira. Não tinha onde atender. O que adianta uma carreira profissional e estar desalinhado com aquilo que Deus propôs para a sua vida? Porque o propósito de Deus para você, que tem um chamado para ser médico, para ser advogado, para ser professor, não é para te abençoar financeiramente, para ser um médico rico, um professor com nome e destacado entre a sociedade. É que você alcance essas pessoas com que Ele vai colocar você e apontar Canaã. O resto vem tudo atrás, gente. As bênçãos, elas vêm. A Bíblia diz que elas nos acompanham. Mas o meu objetivo na minha carreira tem que ser honrar o nome de Cristo. Tem gente que luta, eu quero deixar um nome. Tem gente que tem filho, porque eu quero deixar uma descendência, deixar o meu sobrenome. Não é o seu sobrenome que tem que ser lembrado, é o nome de Cristo através das suas gerações. Aqui, a minha avó, eu vou voltar só na minha avó materna, não vou nem para minha bisavó, tataravó. Se a minha avó, mãe da minha mãe, Guilhermina, tivesse abortado, até agora, 31 pessoas não teriam nascido. Dentre eles, 2 pastores, um missionário, professores, farmacêuticos. E a geração dos meus filhos, que já está aí crescendo, algumas para casar. Quando uma pessoa aborta, ela não mata uma pessoa, ela mata uma geração. Quando Rebeca vai diante de Deus e fala assim, o que está acontecendo aqui na minha barriga? Eu estou para morrer. O que é isso aqui? E Deus não diz para ela, tem 2 bebês na sua barriga. Deus não diz para ela, tem 2 meninos na sua barriga. Deus diz para ela, tem 2 nações na sua barriga. A minha descendência, em nome de Jesus, vai servir nessa terra para levar o nome de Cristo. Porque senão, que vida medíocre que eu tive. Medíocre. Nem todos os nossos filhos serão conhecidos nessa terra. Alguns Deus levanta assim. Susana Wesley, século XVIII. Uma mulher simples. Se casou com um homem de Deus, uma mulher crente. Teve 19 filhos. Não precisa ter 19 filhos, não estou dizendo isso. Qual era a missão dessa mulher, irmãos? Pelo menos
fazer esses meninos crescer, comer, beber, não é não? Porque já era um trabalhão. E a história conta que, quando Susana teve esses filhos, naquele momento, a Europa estava vivendo o cristianismo estava em desvaneio com o iluminismo. Tempos terríveis para se criar filho no Evangelho. E essa mulher cria uma estratégia, monta dentro da casa dela os horários de encontro com cada filho, para estudar a Bíblia. Alfabetizou os 19 com a Bíblia. Sabe o que eu penso? Que quando ela estava lá, ensinando os filhos, ela nem imaginava na vida dela que daqueles 19, um deles seria John Wesley, fundador do metodismo, um dos maiores pregadores daquele século, usado por Deus para um grande avivamento. E ela nem imaginou que em 2024, irmãos do Brasil cantariam na língua portuguesa hinos compostos por um outro filho dela chamado Charles Wesley. Toda vez que cantamos, Cristo já ressuscitou, filho dela que compôs. A gente nem imagina o que Deus vai fazer com os nossos filhos. Porque a nossa parte é simplesmente apontar o caminho, se mantendo no caminho, não soltando as rédeas daquilo que rege a nossa fé, e não se acostumando com as coisas do Egito. O resto ele faz. Ele vai fazer. Sou pai de pet. Irmãos, eu vou falar bem rapidinho isso aqui, que eu estou sem saúde. Eu tenho um cachorrinho. O nome dele é Joy, que significa alegria, né, em inglês. Ele é uma alegria lá em casa. E ele, sim, pertence à nossa família desde os seus 45 dias. Veio para nós quando estávamos no Rio de Janeiro. E quando nos mudamos para Salvador, eu trouxe o Joy. Tive que pagar a passagem de avião dele. Tudo certinho. Mora com a gente. É uma alegria. E eu amo tanto meu cachorrinho que eu respeito a essência dele e aquilo que Deus criou ele para ser. Eu não posso transformar um ser em algo que Deus não o fez. Então, eu sei que isso aqui diverge em muitas opiniões, mas o Joy não é meu filho, eu não pari ele. E ele não se parece comigo. Definitivamente. A gente sabe que tem muitas pessoas que não podem ter filhos. E um cachorrinho traz, sim, às vezes, um consolo, uma alegria. Mas a gente não pode naturalizar o que não é natural. Os 2 anos que eu morei no Rio de Janeiro, irmãos, eu levava meus filhos para a escola a pé. Eram 15 minutos de caminhada. E ali a gente via cenas terríveis. Chamado de cracudos, né? As pessoas tomadas por crack aos montes nas calçadas. Você não tinha como escapar. Você, às vezes, passava por cima, desviava pela rua, igual bicho. Sujos. Com a boca cheia de não sei nem o quê. E todo dia vendo aquilo. Eu ensinava muitas coisas para os meus filhos no caminho para a escola. Não era matemática, não. Ensinava coisas. Esse é o que o pecado faz. Ele acaba com a vida da pessoa. Mas tinha uma coisa que eu orava ao Senhor. E os 2 anos que eu fiquei lá, eu orava todo dia quando eu me via nessa situação. E eu dizia, meu Deus, não me deixa acostumar com isso. Porque o Senhor não fez essas pessoas para serem bicho.
elas estão sendo desumanizadas. Porque é isso que o pecado faz. Ele desumaniza. Porque qual é a estratégia de Satanás? Qual foi o ser de todas as criaturas que Deus criou? O único ser, a única criatura que Deus criou, a imagem e a semelhança dele? Nós. Não os animais. Os animais foram criados por Deus, e a Bíblia diz que Deus olhou e disse que era bom. E é bom mesmo. Mas quando ele fez o homem, ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então eu não posso olhar para o meu cachorrinho e dizer que ele é a imagem e semelhança do meu Deus. Então eu vou atender às necessidades dele. Eu levo ele para passear num lugar que é bom para ele, não que é bom para mim. Né? Meu modelinho que eu vou desfilar nos lugares, meu filhinho, não dou conta disso não, irmãos. Isso não é respeito ao animal, ele tem as suas necessidades. Ele nunca vai ser um humano. Não humanize o que Deus não humanizou. E quando você olhar uma pessoa que está parecendo um bicho, corroída pelo pecado, pelas consequências de drogas e tudo mais, tenha compaixão e diga: essa pessoa não nasceu para isso. O diabo transfigurou ela para ficar bem longe de ser parecido com o Criador. Então eu orava, falei: Senhor, não me deixa acostumar. Sabe por quê, irmãos? Porque se a gente anda todo dia no mesmo lugar, vê todo dia a mesma coisa, daqui a pouco a gente já não está sentindo mais nada. A gente já começa a falar: tá vendo o que dá? Merece viver essa vida. Procurou, não quer ajuda? Quando eles acordavam, irmãos, com fome, só a proteção do Senhor. Porque não tem mais consciência do que está fazendo. Tenha seu animalzinho de estimação. Eles são uma alegria para a nossa casa. Mas nunca serão nossos filhos. E o mundo está um caos. Para que eu vou pôr filho no mundo se o mundo está do jeito que está? Sabe por que o mundo está do jeito que está? Porque as pessoas boas que têm o Senhor estão deixando de ter filho. É por isso. Quem é bom não põe gente boa. Aí quem é ruim vai encher mesmo. Irmãos, Deus, presta bem atenção aqui. Lá atrás, quando aqueles irmãos, a nossa Bíblia foi escrita, que diz: o mundo jaz no maligno. Se eles tivessem desistido, né? O mundo jaz no maligno mesmo, para que eu vou? Já tenho a salvação, já conheço Jesus. Para que Paulo foi viajar para tantos lugares na Europa para pregar o Evangelho? Se o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno há muito tempo. Esse é o nosso tempo. Essa é a nossa época. Vamos avançar com o reino e obedecer a palavra do Senhor. Isso não pode ser justificativa de forma alguma. Mais uma coisa que Joquebede fez. Ela protegeu e confiou em Deus. Pode passar para mim, por favor. Olha que interessante. Eu nem vou ler o texto para não me atrasar aqui muito. Diz que ela, depois desses 3 meses, quando ela não podia mais esconder o seu filho, ela fez um cesto. Colocou ele nesse cesto. E é tão interessante que a Bíblia diz o que ela usou. Já são 11 horas, né, irmãos? O tempo já passou, né? Irmãos, me dão 5 minutos? Estou encerrando. Onde mais a gente lê sobre betume e piche? Na Bíblia. Na arca. Noé construiu, com as referências que Deus deu, construiu a arca para ele. E você vai colocar com betume e piche. Aquela mulher sabia da história. Ela usa os mesmos materiais e ela forma uma arquinha. Ela protegeu o seu filho para que ele não morresse afogado. E vocês acham que ela deixou ele ali assim? Aquela mulher planejou tudo. Ela já sabia que aquela princesa tomava banho lá, porque essa mulher teve 1 ano para se programar.
deixou a filha dela ali. Os irmãos acham que ela esqueceu a filha dela ali para ficar olhando e foi embora chorando. Menina, fica aqui. Isso é interpretação minha, viu, irmãos? Presta atenção que aquela princesa toma banho. É a minha última estratégia. Fiz tudo o que eu podia, Senhor, agora está com o Senhor. E a menina ficou ali. E quando a princesa escuta o bebê e tira, vê que é um menino hebreu, provavelmente pelas suas roupas. Chega a menina, quer ajuda? Quer que eu busque alguém para dar mamar para ele? Não, essa menina saiu da onde? Essa menina estava colocada lá. Que é assim que mãe faz. Mãe protege. Mãe cria estratégia, está de olho em tudo. E aí a princesa terceiriza o serviço. Não é assim que muitas mães fazem hoje? Manda buscar. Vou te pagar. Cria um menino para mim e me devolva ele grande. Ó, que coisa boa. Não tem birra. Não tem choro de noite quando o menino está com fome. Terceirizou o serviço, que é o que está acontecendo hoje. Mas Deus dá o privilégio para Joquebede criar o próprio filho até ele ser desmamado. E ali ela amamenta. Mas eu tenho certeza que enquanto ela estava amamentando... Irmãos, vamos lembrar aqui que nessa época não tinha ainda o Pentateuco. Quem vai escrever? O filho dela. Não tinha os Salmos de Davi, nem existia. Essa mulher não tinha ainda festa de Páscoa para comemorar. Por quê? Porque é o filho dela que ela não sabe que vai instituir a primeira Páscoa. Ela não sabe que é o filho dela que vai libertar o povo dela da escravidão. Aí eu fico pensando o que essa mulher fazia com esse menino. Ela tinha poucos recursos religiosos ainda. Mas eu acredito que ela falava, olha Moisés, nós só temos um Deus. Na nossa casa não tem imagens. Na nossa casa não tem ídolos. Porque aqui só tem um Senhor. E Moisés, nós não somos daqui. Esse aqui não é o nosso lugar. Era para ser passageiro, Moisés. Mas nós ficamos escravos. Mas nós não somos daqui, meu filho. Eu acredito que ela falava isso. As canções que ela cantava para ele. E ela, por quê? Porque ela tinha pouco tempo. Pode passar para o próximo slide. Ela tinha pouco tempo com seu filho. Ela sabia que ela ia ter que devolver ele. Então ela aproveitou o tempo que ela tinha com aquilo que era mais importante. Sabe por quê, irmãos? O profissional, a educação, a cultura, ele recebeu isso tudo no palácio. Moisés foi um homem culto, tanto que ele sabia escrever. Porque ele aprendeu toda a cultura egípcia, rica naquela época. Ela não se preocupou com isso, não. Ela se preocupou com aquilo que ninguém daria para o filho dela. Ela apresentou o Senhor. E quando a primeira citação que fala que Moisés já era um homem adulto, ele saiu do palácio e ele viu e chama o quê? Que os seus irmãos, ele sabia que aquele povo era dele. Quem contou isso para ele? A princesa? Não acredito, não. E para encerrar, irmãos, que o nosso tempo avançou. Põe o último slide, por favor. Como é que eu vou ensinar meu filho a ser peregrino se eu não tiver a minha mente restaurada? Que eu sou um peregrino. Quantos de nós, irmãos, nessa manhã, estamos olhando para os nossos filhos ou para o futuro? Não, eu quero que o meu filho seja feliz. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Ninguém faz alguém feliz. Só o Senhor. Para de achar, minha irmã que está solteira, meu irmão que está solteiro, que você vai casar para fazer alguém feliz. Como é que alguém faz alguém feliz, gente? Eu não consigo. Se a felicidade está em Cristo, a gente compartilha a felicidade com outra pessoa. Deus não mandou o homem mandar a mulher. Deus não fala para o homem, faça sua mulher feliz. Ele fala, ame. Como é que Deus vai mandar a gente fazer o outro ser feliz, gente? Se ele sabe que a gente não consegue? Nós compartilhamos a felicidade que encontramos em Jesus. Ele é quem nos supre. Feliz é o homem que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. O resto vem tudo atrás. Ele terá uma esposa, ele terá filhos, ele terá trabalho.
Então para de querer falar, eu quero que meu filho seja feliz. Fazendo o quê? Tendo uma carreira? Só estudando? Não, ele vai ser feliz se ele conhecer o Senhor. E o restante virá atrás. Temos pouco tempo, irmãos. E o que a gente está fazendo? A gente está juntando um monte de garrafa de água PET para deixar meu filho abastecido com água. E quem pode constrói um celeiro com bastante água para ele quando partir, meu filho não vai morrer de sede. Mas a gente tem a fonte da água viva e não entrega a fonte da água viva para o filho, fica juntando garrafa PET. Até quando nós vamos fazer isso? Irmãos, ele vem. Ele vem. Pode subir, irmão, vai me acompanhar. O Senhor está vindo. Ele está voltando. Irmãos, tem hora que eu acho que ele não vai demorar muito não, sabe por quê? A Bíblia diz que ele vai vir resgatar os seus. Essa é uma geração que está sendo dominada pelas telas de uma tal forma. Que é a primeira geração que não vai superar os pais no intelecto, no conhecimento. Essa geração não está sabendo conversar, gente. Tudo perturbado na mente por causa de tela. Viciado. Tira um celular de um menino, ele tem uma crise de abstinência. Igual droga. Quem foi que deu? Irmãos, não é fácil, eu sei que não é. Meus filhos não têm celular ainda, irmãos. Eu não dei. Meu filho tem 14 anos. E não é fácil. É o único da sala que não tem. Mas quando eu lembro da família ali que o menino tinha 18 anos, também não tinha, então tá bom. Vou seguir no mesmo caminho. Não é fácil não, eu sei que não é muita conversa. Tem dias, irmãos, que é tão cansativo. Você conversar. A gente precisa ensinar aos nossos filhos que a frustração é importante. Essa geração não sabe escutar um não, tem um chilique. Onde estão os pais e as mães que vão aproveitar o pouco tempo que tem com os filhos e dizer, vocês não são daqui. Eu digo aos meus filhos, eles, mãe, eu não sei ainda o que eu vou ser, sabe? Você vai ser um missionário que vai pregar o evangelho. A gente só não descobriu ainda onde. Se atrás de uma mesa de um consultório, se atrás de uma lousa de sala de aula, sendo um empresário ou um atleta. Isso a gente ainda vai descobrir. Com muita oração, porque nós vamos perceber os dons e os talentos que Deus colocou em vocês, que não foram aleatórios, tem um propósito a ser cumprido. Mas é isso aí que vocês vão ser. É tão fácil, irmãos. É mais fácil. É libertador. O menino não fica com aquele, ai meu Deus, estou chegando o tempo de faculdade. Mais 4 anos o meu filho termina o ensino médio. Do fundo do meu coração, já me libertei disso. Eu não estou preocupada qual é a faculdade que ele vai estudar. Porque eu tenho um Deus que vai pagar a conta daquilo que Ele me mandou fazer. Quantos aqui querem fazer isso? Quero que você feche seus olhos e nós vamos encerrar orando. Me perdoem pelo tempo. Eu tive um pouquinho de tempo só para trazer, mas você fique muito à vontade. E nós vamos orar assim. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu olhar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver com ele irá. A sua glória
apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro meu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no buscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. A sua glória com ele morar. Ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. Meu nome a chamar. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem. E que a gente possa ir junto com a nossa família. Feche seus olhos, irmãos. Senhor Jesus, nos perdoe, Pai, nessa manhã. Em arrependimento, chegamos diante de Ti para pedir perdão por estarmos amando, gostando desse Egito e por termos esquecido a nossa terra. Eleva, Senhor, os nossos olhos nessa manhã para a nossa Canaã. Nos faz lembrar, Senhor, de onde somos, para onde vamos. Nos faz, Senhor, lembrarmos de que esse mundo é passageiro, é provisório e que temos pouco tempo, Senhor, para cumprir aquele propósito que o Senhor nos deu. Oh, Deus, abençoe essas famílias, esses pais, essas mães. Traz de novo, Senhor. Traz de novo, ó Deus, o juízo na mente e no coração. Traz, Senhor, em nome de Jesus, nessas famílias, a verdade. Liberta, Senhor, das coisas do Egito. Liberta, Senhor, dos projetos do Egito. Traz de volta, Senhor, o comprometimento, a missão que o Senhor deu a cada um. Que eles aproveitem o pouco tempo que tem com os filhos para mostrar, Senhor, o Deus Criador, para dizer que Ele vem e que diploma nenhum os levará para o céu. Nome na sociedade não os levará para o céu. Não se compra a salvação. Meu Deus, abençoa essas famílias. Liberta, Senhor, esses meninos desse sistema corrupto que temos vivido, aprisionado essa nova geração. Levanta, Senhor, os pastores, os missionários, os professores, os advogados. Liberta, Senhor, pessoas simples, comuns. Libera, Senhor, para proclamar o Teu Evangelho até que o Senhor venha. Que o Teu nome esteja na nossa descendência. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Nos ajuda. E a igreja diz...